Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo, conversar um pouco sobre alguns temas que são importantes, fazem parte, vocês sabem que eu gosto de compartilhar sobre aquilo que Deus tem nos acrescentado, direcionado, e tem alguns assuntos que são pertinentes e nós acabamos conversando um pouco sobre isso, e espero que seja útil para você, de alguma forma, te ajude, né? Hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre as emoções da mãe e o impacto nas emoções dos filhos, né? Ou como as emoções da mãe podem impactar a saúde emocional dos seus filhos, né? Nós sabemos que cuidar das pessoas ao nosso redor é um instinto que nasce com nós, mulheres, né? E que as pessoas ao nosso redor estejam bem, isso é um desejo, a mulher traz essa questão do cuidado, né? E também converge para um mandamento que Deus nos deixou, né? Para nós amarmos uns aos outros, né? Quando ele disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, veja que a nossa alma e o nosso coração Deus criou, e tudo que ele criou é bom, tem funções, né? Nossas emoções, nossos sentimentos residem, né? Na nossa alma, no nosso coração, e logo as emoções e os sentimentos, eles são importantes para o nosso Deus, Pai e Criador, né? Em se tratando de emoções, nós precisamos entender que nós e os nossos relacionamentos são impactados por elas, né? Mesmo sem percebermos, a forma como nós estamos emocionalmente em dados momentos acaba impactando o outro, envolve o outro, né? Então, eu gostaria de abordar de maneira bem breve, assim, e eu gosto sempre de dizer, né? Vocês já estão acostumados que a ideia não é contemplar todos os aspectos do assunto, não é esgotar todo o assunto, são assuntos abrangentes, mas trazer para de uma forma mais prática, como que você pode identificar na sua vida, se identificar com o que nós estamos falando aqui, te orientar, te ajudar, te servir de alguma forma. Então, nós vamos comentar, rapidamente como é que as emoções da mãe, em particular, impactam as emoções dos filhos, na verdade, desde a sua concepção, né? Muitas pessoas pensam que uma criança, ainda no ventre, está imune do mundo externo, que é só o mundo da mãe, mas o mundo externo é o mundo da mãe, e o ambiente emocional no qual esta mãe está gestando esse bebê impacta, tem diferença, tem influência, né? A Bíblia deixa claro para nós, afirma que a criança sente, né? Você pode ler lá em Lucas 1:41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança de Isabel agitou-se dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, veja que a criança, a Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança agitou-se dentro dela. Isso não pode ser aplicado apenas a uma questão espiritual, né? Fisiologicamente, está comprovado já cientificamente que uma criança, aos 6 meses de idade, aos 6 meses de gestação, perdão, ela já tem a sua audição formada. Então, ela escuta os sons externos, o mundo exterior, o ambiente onde a sua mãe está, né? A criança, ela tem essa percepção do mundo exterior e também das emoções da mãe, tá? Vamos lembrar aqui rapidamente quais são as funções básicas, né, da mãe, dos atributos ou dons que já vêm de fábrica, né? Ou seja, Deus já formou a mulher para ser uma mãe, Ele lhes deu essa capacitação que são inatas, já vêm com ela. Estão na mulher, mesmo que não exercidas, né, por ela não ter filhos, ou se tendo filhos, não abraçou a maternidade por algum motivo, seja ele legítimo ou não, enfim. O fato é que nós fomos formadas com esses atributos, esses dons, esses talentos, essas funções, né? Então, se você quiser anotar aí também, já pega seu papel, sua caneta, né, que nós precisamos entender para estar presente aqui na nossa conversa, o que a mãe comunica ou deixa de comunicar a partir de emoções, ou quando ela não está devidamente posicionada, saudável emocionalmente, na função que lhe foi dada.
na maternidade, né? Então, ela pode comunicar ou deixar de comunicar aos seus filhos os vínculos e relacionamentos, nós já falamos um pouco sobre isso em algum momento aqui nas nossas lives, nos nossos vídeos, né? Organização e também nutrição. E essa nutrição, ela é fisiológica e emocional. E esse é o assunto da nossa conversa, o foco da nossa conversa de hoje, né? Essa nutrição fisiológica e emocional, que se inicia mesmo antes do nascimento da criança, né? Perceba que quando a mulher está grávida, ela necessita de uma alimentação nutritiva, diversos cuidados quanto ao que deve ou não comer, inclusive vitaminas, né, ferro, nutrientes, através dos alimentos ou de forma injetável, ela tem que ingerir, ser cuidada, acompanhada por médico, né, durante o pré-natal, e o objetivo todo é o quê? É que o bebê se desenvolva de forma saudável e que a mãe também tenha saúde, né? Também ela passa por esse período de gestação de uma forma saudável. Esses são cuidados fisiológicos, vamos dizer assim, né? Que acabam também impactando nas emoções, porque se a mulher não é bem cuidada na sua saúde, ela acaba também sendo emocionalmente afetada, né? Então, cuidados com a alimentação, exercícios, né? Ela já não se expõe tanto, ela já se guarda mais, ela não se expõe a atividades de risco, que ela possa ter uma queda, enfim, um acidente, um incidente, né? A mulher já, ela se guarda mais, inclusive fisicamente, né? Só que emocionalmente essa mulher também precisa desse cuidado adicional, porque o seu bebê que ela está carregando no ventre será impactado por qualquer situação externa, seja fisiológica, um impacto físico, que acaba impactando também as emoções. Então, esses cuidados todos são redobrados quando se trata de uma gravidez de risco. Precisamos fazer aqui esse contexto, né, para a gente ir situando, tá? São cuidados naturais do corpo, da saúde física da mãe e do bebê. Mas enquanto aos cuidados específicos com as emoções, né? Nós sabemos que a mulher já traz consigo certa sensibilidade e mesmo uma espiritualidade talvez mais aflorada, né, por suas características criadas por Deus para cuidar de pessoas, como eu falei inicialmente, né? Então, o cuidado com pessoas, ele vai envolver sensibilidade emocional, discernimento espiritual, esse caráter materno, esse caráter materno de cuidado também está dentro da paternidade de Deus para nós, né? Mas vamos ao princípio da concepção. O estado emocional de uma mulher durante a concepção, a forma como foi concebida uma criança, já gera impactos positivos ou negativos, né? Uma criança que é esperada, sonhada, planejada, gerada num lar funcional, um casamento harmônico, onde existe paz, é uma situação. E ainda assim, a mãe pode passar por alguma instabilidade emocional de menor impacto, até porque há toda uma alteração hormonal, física, durante a gravidez, né? Mas imagine, em contrapartida, uma gestação que foi concebida a partir de um abuso, a partir, foi qualquer situação de trauma, né, alguma forma indesejada. Em contrapartida a uma gestação que é esperada, planejada, é óbvio que não fica difícil de imaginar que os impactos são diferentes e há um impacto na concepção, né? Uma gravidez indesejada, ela já traz palavras, pensamentos, emoções, atitudes, de até uma certa rejeição, né? Com relação à criança, com relação a toda situação, a toda condição. Então, essa criança, ela já é afetada pela ferida da rejeição, ainda já ali da forma como ela foi concebida, a partir da forma como ela foi concebida, né? Se ela foi concebida fora da aliança do casamento, ela já tem também os impactos da bastardia, né, que são filhos concebidos fora da aliança do casamento. Esse é um assunto mais para outro momento, mas para você ver os desdobramentos, né, de impactos a partir da concepção
da criança, né? Então, a gente poderia falar sobre fundamentos da criação divina mesmo, né? É a lei da vida, né? Independe se a pessoa crê ou não em Deus. Né? Entenda que isso aqui não é uma discussão religiosa, né? A lei da vida, ela é real e ela não tem a ver com a minha crença, com a sua crença. Ela é real, né? Então, a pessoa crendo ou não, a lei da vida, ela vai permear desde a nossa concepção até o fim dos nossos dias. Então, vamos partir rapidamente aqui para a fase da gestação, tá? O ambiente emocional da mãe. Então, vamos falar assim, né? Ambiente emocional da mãe, né? Afinal, quais são esses impactos? O que acontece, né? A mãe, a mulher, né, enfim, ela tem uma história. Resolvida ou não, todos nós temos uma história, né? Uma história que envolve alegrias, tristezas, traumas, frustrações, com os pais, com algumas figuras da nossa vida, da infância, memórias da infância, enfim, temos uma história que, em todos os nossos níveis de relacionamento, impacta a nossa vida, formam a nossa forma de ver o mundo, nossa personalidade. Então, imagine que esse legado que a gente traz dos pais desenvolveu em nós também a nossa forma de ver o mundo, né? O meu ambiente familiar me educou. O meu relacionamento com meus pais me educou, formou em mim a visão do mundo, do outro, de Deus. Então, é também como eu vou olhar e sentir um filho. É como eu vou me ver também grávida, né? A partir de toda essa cosmovisão que foi formada no meu ambiente familiar. Então, uma mãe que traz consigo emoções desequilibradas, por exemplo, como amargura, frustração, inadequação, né? Muitas vezes não aceitação da própria gravidez, e traz dores, né, da sua história familiar, desse legado dos pais, ela vem com cargas, né, emocionais de traumas e frustrações não resolvidos, né? É inevitável que o filho seja afetado, porque aquela ligação do filho com a mãe, o filho no ventre, ele sente tudo que a mãe sente, tanto emocionalmente, como ambiente externo, como eu falei no início, né? Então, veja que quando o ambiente interno é ruim, o ambiente interno, quando a mãe emocionalmente é ruim, não deseja o filho, ou por algum motivo ela mesma está sendo rejeitada, ou sofrendo frustrações, como eu falei, tem esses sentimentos dentro dela, não está bem saudável emocionalmente, pode explicar até alguns partos prematuros, porque o ambiente interno, intrauterino é ruim. Eu não estou dizendo que todo parto prematuro é a partir de uma mãe que não está emocionalmente bem. Me entenda, não é o que eu estou falando. Toda situação precisa ser investigada isoladamente, individualmente, considerado todos os aspectos físicos e emocionais para um parto prematuro, ok? Mas falando nesse contexto das emoções adoecidas, né, é comum a gente ver isso, a gente ter essas histórias, a gente trabalha com pessoas, aconselhamento, ouvindo as histórias das pessoas, os relatos são recorrentes nesse sentido. Ah, nasci antes, como é que era na sua casa? Ah, minha mãe não me queria, ou por algum motivo meu pai não me queria. Então, isso que eu estou falando aqui para vocês não é uma coisa que vem do nada, é uma coisa que a gente tem, vem de observação, vem de contexto, de histórias, né, de pessoas, que a gente vai, também estudos científicos, alguns estudos científicos, parte de pessoas científicas, para a gente comunicar um pouco para você, trazer esse assunto, tá? Mais uma vez, não vou esgotar esse assunto, não tem essa pretensão, mas, e sim, um pequeno alerta, né? Então, por exemplo, mulheres grávidas, né, expostas à violência doméstica, brigas, trabalho forçado. Você veja que o próprio trabalho forçado, ele já condiciona, né, esse esforço já condiciona ao nascimento prematuro, né?
situações de fome, de desnutrição, abandono, negligência, enfim, uma série de questões, né? A gente precisa entender que é direito de uma criança desenvolver-se num ambiente interno e externo seguro e saudável, pois o ambiente intrauterino, assim como a saúde emocional e física da mãe, influenciam diretamente no bem-estar emocional do bebê. Né? Bebês sentem a rejeição das pessoas. Os bebês, ainda mesmo no ventre, eles sentem se eles são celebrados ou não, porque a mãe e esse ambiente externo comunicam, né, para essa criança. Como eu falei antes, no sexto mês, o sistema auditivo da criança já está formado. Então, assim, eu conheço algumas histórias, né, de bebês que ainda recém-nascidos, os pais contam que, às vezes, chorando muito, e quando exposto a algum ruído que havia na casa, ainda quando a mãe estava gestante, antes da criança nascer, a criança para de chorar e fica como se estivesse procurando identificar, ou identificando que aquilo é familiar, né? É um ruído. É um ruído que é familiar, porque enquanto ela se desenvolveu no ventre materno, ela escutou aquilo. Pode ser uma música, a fala da mãe, a fala do pai. Eu vi uma história uma vez de um secador de cabelo, né, que a mãe secava os cabelos, e aí, quando ligou o secador, a criança, né, parou de chorar. Então, perceba, uma mãe rejeitada durante a gravidez, por algum motivo, ela transfere esse sentimento para o seu filho, e a criança é afetada, manifestando-se muitas vezes só a partir de uma certa idade, quando a criança está mais ali 2 anos, alguns antes, mas a partir dos 2 anos, 3 anos, né? Alguns sinais, por exemplo, ligados a, vamos já falando aqui em sintomas e causas, por exemplo, uma mãe rejeitada na gravidez, aí você vai olhar um filho, é uma criança pequena, mas a criança é tímida, tem uma tendência ao isolamento, às vezes uma fala tardia, é pouco expressiva, e nós vamos falando assim, mas ele é tão quietinho, ele é tão tímido. Gente, a gente precisa entender que aquilo que sai do que seria o natural, né, o voluntário, precisa de um olhar, precisa de uma atenção. Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que sair procurando, que toda criança quieta tem um problema. Não, mas a gente precisa dispensar um olhar, sabe? Uma criança que se isola, que não quer ser tocada, não gosta de ninguém, é cabisbaixa, algum problema tem, e pode ter sido de uma ferida de rejeição da mãe ou até da própria criança, da própria criança, né? Há um outro aspecto, um outro problema emocional, assim, ou condição emocional, vamos dizer assim, que impacta o bebê. Por exemplo, uma mãe que está preocupada, né, com suas crises, né, crise de qualquer tipo, às vezes é uma crise financeira, às vezes é um problema de saúde, às vezes é a condição do relacionamento com o pai da criança, faz essa mãe dormir pouco, faz essa mãe ter crises de choro, ela pode gerar um bebê que vai ser um bebê que chora mais que o normal, que não durma tranquilamente, um bebê mais agitado, né? Um bebê mais agressivo, às vezes, né? Às vezes é aquela criança que nem caminha direito, mas já sabe dizer não. Ela vai crescendo, já vai ganhando alguns rótulos. Mas que criança desobediente, né? Mas, na verdade, essa criança pode estar apenas apresentando toda uma estabilidade emocional desde o ventre, que precisa ser considerada, precisa ser analisada, precisa ser investigada, né? Eu conheço a história de uma mulher que foi abandonada na gravidez pelo pai da criança, como muitas, né, que têm, infelizmente, vida fora, mas, enfim, diante do impacto emocional que essa mulher sofreu, ela passou toda a gestação praticamente em silêncio. Ela não chorava, ela não expressava reação, ela não falava, né, totalmente isolada, né, de outras pessoas, do convívio de algumas pessoas, né, não vou entrar em detalhes aqui da natureza do trauma que ela viveu, né, mas ela, o que a gente chama de emoções e sentimentos suprimidos, né, tudo estava internalizado, tudo estava dentro dela. Esse é um dos maiores perigos para uma mulher, pessoas de maneira geral, mas uma mulher grávida, particularmente,
como nós estamos falando aqui, ela vai transferir para o bebê todas essas emoções, né? A emoção suprimida, ela se refere a uma tentativa que pode ser consciente ou inconsciente de evitar, ignorar ou reprimir, né? Expressar sentimentos e emoções, né? Em vez de expressar ou lidar com essas emoções, a pessoa prefere esconder dentro de si. Faz vamos dizer, a cara de paisagem, não expressa reação nenhuma, parece até estar bem para alguns, mas isso pode acontecer por vários motivos, né? Não é só uma questão simples, muitas vezes a gente julga precipitadamente, achando que é reputação, mas às vezes é um medo de julgamento, um medo de exposição, uma sensação de inadequação mesmo, como eu falava antes, né? Ou então uma falta de entendimento sobre como lidar com suas emoções, tá? E aqui eu vou abrir um parênteses para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre as consequências de emoções suprimidas, né? As emoções suprimidas, elas se opõem totalmente até aos princípios e mandamentos de Deus para nós, sabia? Por amor a nós e para a nossa saúde espiritual, emocional e física, a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Olha, emoções e sentimentos suprimidos podem causar estresse e ansiedade, por exemplo, né? Reprimir as emoções pode aumentar os níveis de estresse. As pessoas precisam constantemente manter essas emoções sob controle. Se não consegue, acaba gerando essa ansiedade, né? E a palavra de Deus vem nos dizer lá em Filipenses 4, né? Filipenses 4, 6, 7, para nós não nos afligirmos com nada. Anote essas referências bíblicas, né? Anote aqui o remédio para estresse e ansiedade. Anote, Filipenses 4, 6, 7, não ande aflito, não se preocupe com coisa alguma, né? Ore a respeito de tudo. Então, a palavra de Deus nos traz trilhos, né? Emoções suprimidas também podem se manifestar até fisicamente, causar dor de cabeça, problemas digestivos, outros problemas de saúde relacionados ao simples fato da pessoa estar internalizando as emoções e sentimentos e não expressando de forma alguma, né? São o que nós chamamos das doenças até psicossomáticas, né? Eu costumo dizer assim que a boca cala, o corpo fala. A boca fala, o corpo tende a sarar, né? A Bíblia também nos traz uma orientação a respeito dos cuidados com a nossa saúde, né? 1 Coríntios 6 vai falar que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo para fazer morada em nós. Como nós estamos cuidando do nosso corpo, da nossa saúde, né? As emoções suprimidas também pode tornar difícil para a pessoa se conectar de forma genuína com os outros. Como ela fica muito introspectiva, ela não reage bem a conflitos, tem uma tendência a mal entendidos, dificuldades diversas em relacionamentos, né? Aí vem a palavra de Deus e fala lá em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos, né? Se esforce, busque viver em paz com todos, leve uma vida pura, santa, cuidem dos outros. Ora, uma pessoa amargurada, ela não cuida nem dela, ela não vai ter condição de cuidar do outro. Então, as nossas emoções precisam estar saudáveis, nós precisamos ter um olhar atento sobre elas. Tá? Ou até também uma pessoa é calada, está lá, suprimiu suas emoções, seus sentimentos, e do nada ela pode explodir. Ser uma pessoa a tendência a ter explosões emocionais, quando acumula demais, né? Aí ninguém fica entendendo, mas o que foi isso? Foi por isso que a pessoa explodiu? Mas não é por isso, não é aquela coisa isolada. Ela já vem de um tempo guardando, né? Tiago 1,19 fala para a gente não esquecer que devemos estar prontos para ouvir, mas sermos tardio para calar, tardio para irar. Então, mas uma pessoa que está com essas emoções e esses sentimentos todos suprimidos, ela precisa de ajuda. Para ela viver essa palavra, ela precisa lidar com as emoções e os sentimentos que estão aprisionando ela nessa condição, né, de suprimir, de isolamento, de internalizar as coisas, não falar, não expressar, não resolver, né? A pessoa começa a desenvolver também uma baixa autoestima, porque se ela não se expressa emocionalmente, ela pode levar a uma percepção negativa até de quem ela é mesmo, de quem ela é.
ela se desconecta de pessoas, né? Salmo 139 vai dizer assim, ó, agradeço, 139, 14. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Então, se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? Semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem de uma forma perfeita e tão maravilhosa. São obras maravilhosas, então eu preciso olhar para essa verdade, mas eu estou envolvida na minha saúde, nas minhas emoções suprimidas, e começa essa questão de baixa autoestima, não me enxergo como Deus vê. Mas voltando à história da mãe, eu quis só abrir um longo parênteses aqui, né, para a gente falar um pouquinho sobre emoções suprimidas, né? Enfim, essa mãe ficou dessa forma, né, traumatizada, emoções suprimidas, e quando o seu bebê estava prestes a nascer, o corpo da gestante não respondia a esse momento do nascimento, não se preparou para esse nascimento, né? Não expressava sinais de contrações, dilatações, rompimento de bolsa, nada. É como ela não sentia absolutamente nada, né? Então, o que nos leva a entender? A própria criança, ela preferia ficar ali guardada, porque lá fora também essa mãe, ela tinha uma batalha muito séria que ela estava enfrentando. Então, veja como afeta o bebê e foi expresso no corpo da mãe. O corpo não se preparou para isso. Então, obviamente, teve que se passar por uma cesariana, a criança já estava com dificuldade de oxigênio, a criança não chorou ao nascer, né, a criança não mamava, ela só dormia, ela foi adoecendo em poucos dias, né? Nesse cenário todo de internação da criança, aquele risco envolvido à saúde da criança, a mãe desatou num choro. Eu acho que ela chorou a dor que atravessava de forma tão intensa toda a gravidez. E enquanto essa mãe chorava, esse bebê acabou sendo curado, né? A mãe a voz do médico para essa mãe é que seria só por um milagre. E quando essa mãe chora e desaba, né, todas as suas dores e expõe tudo que ela estava sentindo de uma forma milagrosa mesmo. Esse bebê foi curado, ela também recebeu muita cura a partir da sua expressão, das emoções, né? Mas mesmo assim, o seu bebê foi uma criança silenciosa, um bebê exatamente muito quieto, enfim, saudável, recuperou a sua saúde, mas pouco expressivo para um bebê, né? E quando a criança começou a caminhar, eu acompanhei a história dela, a criança começou a se expressar através de atitudes um pouco raivosas, digamos assim, né? Um pouco nervoso e tal. Então, essa mãe, com o coração dela mais curado, mais resolvido, né? Das suas emoções, compreendendo mais tudo isso, ela conseguiu, né, corrigir os comportamentos da criança, né? E, enfim, a história dessa família foi ressignificada de uma forma maravilhosa, que somente Deus mesmo pode fazer. Então, você veja que a restauração ela é possível, mas a gente precisa lidar com consequências, né? Outro tipo de emoção ou sentimento que também impacta a emoção do filho, a formação das emoções de um filho, são mães inseguras, né? As mães inseguras, ela têm uma tendência a se tornarem super protetoras, né? Algumas ao ponto até de não deixar nem o próprio pai pegar, né? No colo, ou enfim, cuidar um pouco dessa criança, né? A criança precisa, ela depende da mãe nos primeiros anos de vida, é óbvio, né? Mas essa insegurança da mãe gera uma criança também insegura, super protegida, que também não é saudável, né? Essa insegurança emocional da mãe, que gera essa superproteção no filho, impede toda a autonomia e desenvolvimento natural da criança. Cuidado, que não sobe aí que cai. Ai, tem que ficar perto de mim. E aquele excesso de cuidado, com o nome de cuidado, mas é uma superproteção, inibe, né, compromete essa autonomia que toda criança precisa para se desenvolver de uma forma saudável. Tá?
Outra situação, outra condição, mães que têm problemas com medo, traumas não resolvidos, né, vivem buscando proteger-se de situações que remetam ao passado doloroso. Geralmente tem filhos com medo de tudo, de ficar sozinho no quarto, de se machucar, de qualquer situação que pareça desafiadora, desde brincar sozinho em algum ambiente da casa. A mãe que tem problema com medo, ela também é muito semelhante a essa mãe insegura, né? Porque o medo gera também essa insegurança, que acaba caindo na superproteção e transferindo para a criança, às vezes através de uma fala, né? Ali tem um bicho, ali tem aquilo, porque ela tem medo que o filho se machuque, ela tem medo que o filho se exponha, ela tem medo de ela se expor, e ela acaba transferindo isso para o filho, né? Outro fator muito importante que a gente não pode deixar de comentar é a questão do estresse, né? Como é que o estresse da mãe, por qualquer motivo, afeta o bebê ainda no ventre, né? Então, a gente, cientificamente falando um pouco, né? O estresse, ele libera o cortisol, a adrenalina, são hormônios, né? No corpo da mãe, né? E eles são transmitidos para o bebê através da placenta, né? O cortisol pode aumentar os batimentos cardíacos do feto, aí você dá uma pesquisada sobre cortisol, é interessante, aprenda sobre cortisol, né? O estresse excessivo pode levar o feto a um estado de alerta. Pensa aquela pessoa, nós mesmos adultos, quando estamos estressados e o nosso cortisol desregula, o nosso sono é interrompido, nós ficamos em estado de alerta, né? Então, o estresse excessivo ele pode levar o feto a um estado de alerta permanente também, ou feto ainda. Imagina depois que nasce, né? O estresse pode prejudicar o crescimento do hipocampo. E aí, o pessoal que gosta de neurociência vai ali estudar um pouquinho, né? Essa área do cérebro que é envolvida na formação das memórias, tá? Veja que as memórias podem ser comprometidas, tudo a partir de um estresse da mãe, né? As memórias que essa criança vai guardar após o nascimento, elas vão ficar ali registradas. Então, as crianças têm emoções e sentimentos, né? A gente precisa respeitar isso e formar isso a partir de uma gravidez, de uma mãe emocionalmente cuidada, emocionalmente saudável, tá? Bom, mas as crianças nascem, né? E aí é onde nós começamos a ver nos seus comportamentos, nas suas atitudes, o que foi, o que está acontecendo, por que a criança está desse jeito, né? A gente precisa entender que as crianças, elas têm emoções e sentimentos e eles precisam ser educados, isso é fato, tá? As manifestações exageradas, desproporcionais, elas fazem parte da expressão de sentimentos e emoções da criança, mas da criança que não é educada. Educada não é uma criança só que sabe dizer obrigado e por favor. Nós precisamos educar as emoções, tá? Estamos falando de uma criança que muitas vezes pode ser inconsolável, irreconciliável, né? Demonstra raiva, forte resistência quando é dito algum não, por exemplo, né? Não é quase como, não é um gatilho para essa criança, né? Precisamos investigar qual é a condição emocional da mãe durante a gestação, como está atualmente o ambiente familiar em que essa criança está sendo educada, está crescendo, porque a criança ela vai revelar o ambiente que ela frequenta, o ambiente onde ela é criada, o ambiente onde ela é educada, o ambiente onde ela é cuidada, bem ou não, tá? Uma criança ela expressa o que recebeu desde a gestação no seu comportamento, e isso é fato. Tá? Não esqueça disso. Uma criança expressa o que recebeu desde a gestação no seu comportamento. Isso é um fato, tá? Efésios 6:4, na versão Nova Bíblia Viva, vai dizer assim, ó, pais, eu vou ler para vocês aqui. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduque-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Eu fui pesquisar um pouco sobre esse versículo e eu achei muito interessante compartilhar com vocês um comentário que eu encontrei na Bíblia Strong, né? Traz o seguinte, também vou ler para vocês aqui. Toda a formação e educação de crianças que se relaciona com o cultivo da mente
imoral e emprega para esse fim, ora comandos e advertências, ora repreensão e punição, inclui também a formação e cuidado do corpo. Esse comentário aqui, ele está relacionado a essa palavra, eduquem-nos com a disciplina amorosa. Tudo que eu vou falar agora diz respeito a uma disciplina amorosa. Tudo o que nos adultos também cultiva a alma, especialmente corrigindo os erros e controlando as paixões, instrução que visa aumentar a virtude e correção, disciplina dos males com os quais Deus visita os homens para sua emenda, ou seja, para seu ajuste, para seu alinhamento, que são os pecados, né? Os pecados do homem faz com que nós sejamos corrigidos por Deus para sermos emendados, né? Para sermos alinhados. Então, a disciplina pode ser tida como o controle das paixões, né? As paixões que as crianças também têm. Na Bíblia, lendo aqui mais um tópico do comentário que eu achei muito interessante, né? Na Bíblia, o conceito de tutela envolve não só a educação e formação de crianças, mas também o cuidado com a alma dos adultos, corrigindo os erros e controlando paixões. É visto como um ato de amor de Deus para com seus filhos, levando-os ao crescimento espiritual e à retidão. A disciplina e a correção divinas são vistas como manifestações do cuidado paterno de Deus, buscando sempre o bem e a transformação dos que ele ama. A palavra-chave é emenda, o constante aperfeiçoamento do caráter e da conduta em direção à santidade. Uau, eu achei tremendo isso aqui. Porque isso aqui, para mim, mostra que, para educar uma criança, o adulto também precisa de educação bíblica, né? Então, uma pergunta que devemos sempre nos fazer, né? Sempre trazer presente quando alguém chega para nós, ou quando alguém chegar para você, relatando que a sua criança ainda é tão pequena, mas ela já está demonstrando alguns comportamentos e atitudes que te preocupam, precisa perguntar como foi a gravidez, o parto, pós-nascimento, qual a condição emocional da mãe, essa mãe passou por estresse, problemas de saúde relacionados à gravidez ou não, como lidou com isso? É necessário fazer um mapeamento, né? Uma investigação corajosa mesmo, que o Espírito Santo tem prazer em nos conduzir. Né? É também necessário entender que as circunstâncias emocionais de uma mãe, mesmo sendo todas elas legítimas, gente, eu não estou aqui desfazendo, dizendo que eu estou falando de forma genérica, né? Respeitadas as singularidades e individualidades, nós precisamos entender que, mesmo sendo legítima essa condição da mãe de uma instabilidade ou desequilíbrio emocional, o bebê será impactado, né? E por isso precisamos procurar entender. Sempre que possível, busque apoio, ajuda, de acordo com a situação, para que os efeitos negativos na criança sejam minimizados, né? A criança não seja exposta, né? De uma forma, a partir de uma situação ou condição emocional da mãe, né? Então, eu gostaria de falar, citar aqui, né, alguns comportamentos infantis que despertam preocupação e podem estar relacionados com a gestação, mas também com o ambiente familiar onde vive a criança. Tá? As raízes desses comportamentos estarão relacionados, na grande maioria das vezes, com falta ou excesso de alguma coisa. Ou a criança não recebeu o que precisava, ou recebeu o que não deveria, né, a partir de emoções da mãe em desequilíbrio, ou mesmo uma mãe emocionalmente adoecida. Tá? É comum, hoje em dia, a gente ver crianças muito pequenas, até recomendo um livro para vocês chamado Filhos Irados, do Lu Priolo, é um livro, é um manual para os pais que enfrentam problemas com ira e agressividade na sua criança. Tá? Atitudes como empurrar, bater, morder, pode ser uma forma de a criança expressar sua frustração, raiva ou incapacidade de se comunicar adequadamente.
é muito importante ajudar a criança a encontrar maneiras mais saudáveis de lidar com as suas emoções. Não é batendo, colocando de castigo, negando as coisas que a criança vai reagir diferente, né? Num momento de ira, de agressividade, é preciso que o pai, a mãe, o adulto ali, cuidador responsável, tire a criança, né, de uma eventual plateia, ou coloca a criança no colo, ou se agache, mas, enfim, tenha esse olhar na altura dos olhos da criança, olha nos olhos, procura abraçar, dizer coisas, né, em tom suave, mais firme, como, por exemplo, eu entendo, não importa a idade da criança, tá, gente? Ela vai entender, ela vai ouvir isso e ela vai, tende a se acalmar, né? Você pode dizer coisas como assim, ó, eu entendo que você pode estar chateado, quero entender o motivo, vamos respirar juntos, eu posso ajudar você com isso. A criança precisa de uma voz doce, de uma voz firme que instrua e dê direção, né? Então, após a criança se acalmar com essas palavras, expressar e você entender o que se passa, daí sim vem a conversa doce, né? Os ensinamentos, como ela pode reagir diante de alguma dificuldade, afirmar o amor, né? Mas também orientando o caminho, né? Por exemplo, você vai dizer para esse filho, você você pode falar ao invés de gritar e fazer birra ou bater. Será que essa criança não está reagindo assim porque ela está chamando a atenção do adulto que está cuidando dela e o adulto nem se volta para ela? Sabe, é importante a gente saber que quando uma criança é atendida nas suas necessidades, quando ela é cuidada, quando ela é amada, quando ela recebe atenção adequada, essas reações praticamente não aparecem no histórico de uma criança, né? Fique atento aos sinais, tá? Na grande maioria das vezes, a criança produz o que vê. Em pais, avós, cuidadores, televisão, cuidado com a televisão, né? Outro fator que requer a nossa atenção são os problemas de sono, né? Dificuldade para adormecer, frequente, às vezes acorda à noite, desperta à noite com medo, sem sono, né? O sono interrompido, irregular, né? Podem ser sinais de ansiedade, medo, insegurança. Então, a criança que apresenta essa instabilidade, ela pode estar vivendo num ambiente com falta de organização, por exemplo, disciplina, não tem horários, seus pais ou cuidadores não conversam com ela, né? Tipo assim, a criança nunca é informada de nada. O dia vai passando como se a criança não fosse uma pessoa, e a criança é uma pessoa que mora com pessoas que ela precisa de relacionamento, né? Então, a criança precisa ser avisada, ó, agora nós vamos brincar, agora é o momento do banho, agora é o momento do sono, você vai ficar, cada um vai para a sua cama, agora é hora de almoçar, agora papai ou mamãe, não sei, né, vão deixar você na escola, vão trabalhar, tal horário nós voltamos para buscar você, e tal horário volte, né? Então, são coisas assim que vão gerando segurança e estabilidade emocional na criança. A criança vai ficando tranquila. E isso acaba impactando a qualidade do sono dessa criança também, inclusive do sono, né? Adotar essas atitudes, né? Estabelecer uma rotina de sono. A criança precisa ter horário, precisa ter disciplina. Essa questão é muito ligada a uma falta de organização da parte da mãe, né? Muitas vezes focada em problemas pessoais, às vezes nem é uma mãe que trabalha fora, muitas vezes é uma mãe que está em casa, mas ela está com problemas e ela é focada nela, né? Os problemas são legítimos, mas elas precisam de equilíbrio, ela precisa resolver os problemas dela e não deixar que os problemas dela a tornem ausente e negligencie esse filho, né? Às vezes trabalha demais, não fica em casa, então, às vezes tem até um problema de saúde, mas a criança é o alvo que precisa ser assistido, porque a criança é criança, né? Crianças consideradas tímidas, vamos lá, o isolamento social, né? Ah, fulano, criança é tímida, desde pequenininho, sempre foi tímido, né? Então, assim, se a criança evita interações sociais ou prefere brincar sozinha o tempo todo, pode ser um indicativo de problema que precisa ser investigado, né? A criança ela não precisa de interação o tempo todo, mas ela precisa de interação, de estímulos,
Ela precisa também passar por uma frustração, aprender a esperar, né? Tudo sob uma atitude intencional dos pais e de seus cuidadores, né? Criar filhos é ser intencional, tá? Essa criança pode estar vindo de uma vida intrauterina, como o exemplo que eu citei acima, né? A mãe que vivenciou um trauma, lembra que eu comentei? E suprimiu suas emoções, ou esse próprio ambiente familiar onde ela vive hoje, que precisa ser investigado. Por exemplo, você fala que a criança é tímida, introspectiva e é isolada. Mas alguém lê para essa criança? Alguém conta histórias? O pai, a mãe conta história? Quem coloca para dormir desde pequenininho, né? Quem é que vai no tapete da casa? Quem é que vai no chão brincar com essa criança? Essa criança tem jogos educativos que estimulam, né, tanto a sua cognição, a sua interação. Quem coloca na cama, quem conta história, interage em brincadeira, quem cuida de fato como uma criança precisa? Alguém precisa fazer isso. Lógico que preferencialmente os pais, por favor, pelo amor de Deus, né? Mas uma criança que não tem essa rotina de cuidado, vamos dizer assim, ela é negligenciada. Então, negligenciada, a criança pode encolher-se até no próprio mundo, né? Sem falar que daquela criança também que escuta um sai daqui toda hora, você está me atrapalhando, vai brincar com seus brinquedos e me deixa em paz, né? Então, o pior de tudo, né, que em muitos casos que a gente vê hoje em dia, é entregar um tablet ou um celular na mão de uma criança. Né? A criança que pede atenção é porque não está recebendo atenção adequadamente. Aqui também pode ser estabelecido um cenário que a mãe é ausente por algum motivo, tá, gente? Ou uma mãe focada em si mesma, tá? Outro aspecto que desperta atenção e requer cuidado e investigação, a dificuldade de atenção e concentração, tá? Problemas persistentes, né, em focar nas tarefas ou brincadeira, podem ser sinais de transtorno de atenção, tá? A criança possivelmente recebeu o impacto de uma gestação marcada por ansiedade materna, tá? Ansiedade na mãe, né? Vale salientar que todos os nossos comentários aqui são genéricos. Não contemplam individualidades que precisam ser analisadas isoladamente, por favor, né? E não dispensa a consulta de um especialista em emoções, vamos dizer assim, tá? Só tome cuidado para discernir se o seu filho, se o que o seu filho precisa se resolve com atenção e amor dedicado. Amor dedicado e atenção não vem em cápsulas, não vem em formas de comprimidos ou injetáveis, tá? Cuidado com os enquadramentos em transtornos, quando na verdade a criança só precisa ser amada, educada nas suas paixões, como a gente falou antes, tá? A criança é uma folha em branco, né? O que você está escrevendo nessa folha que lhe foi confiada por Deus, né? Não repita a história que te feriu com relação à tua própria história. Perdoe seus pais, faça as pazes com a sua história, se for o caso. Né? Se caso contrário, você vai reproduzir o que você aprendeu nos seus filhos, né? Vai ter a mesma atitude com os seus filhos, né? As suas memórias de dor, de traumas, elas foram construídas na sua infância e estão formando a memória nos seus filhos. Se você não cuidar, se você não se resolver, se você não ressignificar, se você não enfrentar a sua história. Pense nisso, tá? Falar um pouquinho mais sobre atitudes de birra e desobediência, né? Quando, às vezes, vê uma criança que tem essas atitudes de birra, né? Então, lógico que na maioria das vezes é um sinal que uma criança pode estar até pedindo limites mesmo, que a criança precisa do limite, a educação das paixões, né? Ou ela pode estar lidando com alguma frustração ou insegurança, tá? A gente está falando aqui de um cenário em exagero, da criança é inconsolável, ninguém consegue conversar com a criança. A mesma situação ou parecida com a agressividade, num nível talvez menor, tá? É importante que os pais, desde cedo, desde sempre, conversem com o bebê, né? Criar o hábito de ensinar, mesmo que eles ainda não entendam claramente as coisas, né? Conversar. Aprender vai requerer sempre a repetição, tá? É a incansável missão de educar, a incansável missão de educar uma pessoa. Repetir.
repetir em amor, né? Regras claras, consistentes, falou, cumpra. Isso gera segurança na criança. Não prometa e deixe de cumprir. Isso gera estabilidade na criança. Brigar na frente dos filhos, né? Toda essa intencionalidade, entendendo que é uma missão educar uma pessoa, né? Combinada com reforço, pode ajudar. Pode não, ajuda e muito, né? A lidar e corrigir esses comportamentos, tá? Depois de falar tudo isso, nós concluímos que o fruto da desobediência, né, ao estilo de vida conquistado na cruz de Cristo, resulta em dor e dano para nós e para nossos filhos. Tá? Quando encontramos raízes em nós que impactaram ou estão impactando as emoções dos nossos filhos, precisamos nos arrepender, pedir perdão a Deus, a eles, ao nosso cônjuge, orar, e remover as mentiras que foram ditas, tirar a criança, às vezes, de um ambiente emocional, onde ela vivenciou uma briga, em alguns casos é necessário, estabelecer, né, afirmar a verdade de Deus a respeito dos nossos filhos, entendendo que para educar nós também precisamos nos educar, então eu preciso afirmar a verdade de Deus a meu respeito e a respeito também dos nossos filhos. Amém? Essa verdade precisa trazer, essa verdade precisamos estar com ela assim, ó, no nosso DNA, né? Estabelecer, andar nela, restaurar os lugares assolados em nós, que porventura também possamos estar assolando nós mesmos, né? Nos nossos filhos. Que Deus abençoe, que espero que você seja edificado com esse vídeo. Um abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau.